Olá, vamos falar sobre a migração nipônica no município de Abaetetuba. Mas para entendermos a ocorrência dessa migração, é necessário a gente compreender um pouco da história mundial que vai contribuir para que esses imigrantes chegassem aqui em Abaetetuba. Vamos voltar no tempo. Por volta lá do século XII até meados do século XIX, o Japão, que é um país, que é uma ilha, né, no Oceano Pacífico, continente asiático, ele vai se tornar um país feudal, né, um país fechado para outros países. Então as pessoas não tinham liberdade de viajar para outros países, eram obrigados a não sair, né, do Japão. Então, a partir de meados do século XIX, o então imperador Meiji, ele vai assumir o governo japonês e vai começar a ter muitas pressões sociais, né? Desemprego, violência no campo, analfabetismo, fome, enfim. Tudo isso vai ocasionar uma grande problemática para ele, e a saída vai ser buscar, né, incentivar a imigração para outros países. E é importante que ele vai começar a discutir com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ser um dos primeiros países a receber esses imigrantes japoneses. Só que a partir de até 1907, o então governo americano de Theodore Roosevelt, vai haver uma grande mobilização da sociedade americana para que o governo impedisse a entrada desses imigrantes japoneses. Pelo seguinte motivo, que esses imigrantes eles se sujeitavam a qualquer tipo de trabalho, barateavam a mão de obra, furavam greves, então tudo isso acabava trazendo alguns descontentamento para a sociedade americana. E então o presidente vai acatar esse pedido da população americana, impedindo. Então, a partir de 1907, esses americanos são impedidos de viver, trabalhar nos Estados Unidos. Então, a partir de lá, eles vão começar a buscar outros países, né? E o Brasil vai ser um país que vai receber esses imigrantes. Haja vista que, nesse período, o Brasil era um grande produtor de café, vai ser feita uma propaganda no exterior e esses imigrantes vão vir para cá, né, a partir de 1908. Durante esse período, aqui na região amazônica, também o governo japonês vai começar a estudar o território amazônico. E um desses territórios escolhido, né, adequado, vai ser o município do Acará, tá? Na localidade de Tomé-Açu, que então na época não era município. Então, a partir de 1929, chegam os primeiros japoneses aqui na região amazônica, né, no estado do Pará. Como esses japoneses tinham um grande conhecimento no setor produtivo agrícola, eles vão começar a desenvolver algumas atividades de hortaliças, né, e outras culturas. Só a partir de 1933, com outra levada de imigrantes que chegaram aqui na região amazônica, em Tomé-Açu, essa história vai mudar. É interessante a gente tratar, né, de um produto que teve um grande destaque, né, que mudou a economia local e mudou toda essa história, que foi a pimenta do reino. Quando essa embarcação saiu, essa segunda embarcação saiu das províncias japonesas para vir para cá, para o Brasil, em especial aqui a Amazônia, no município do Acará, esses japoneses, eles quando passam por Singapura, uma senhora, né, que fazia parte da embarcação falece, eles são obrigados, né, a parar, fazer um acostamento e fazer o sepultamento naquele país. Então, nessa parada, o chefe da embarcação, da capitania,
acaba comprando 20 mudas de pimenta do reino. Então, como uma viagem do Japão para cá, para o Brasil, em especial aqui na Amazônia, durava em torno de 60 dias, apenas 2 mudas de pimenta do reino consegue sobreviver, chegar viva aqui e ter condições de germinação. Então essas 2 mudas vão começar a ser multiplicadas. Então, a partir desse período, outro fator que vai abalar o mundo vai ser a Segunda Guerra Mundial. Então, o Japão, que vai ser um dos países que vai participar diretamente da guerra, os países que produziam a pimenta do reino ali em seu entorno vão acabar também sofrendo pela baixa produção. Tá? E aqui em Tomé-Açu vai começar a produzir esse produto em alta escala. Então, após a Segunda Guerra Mundial, esse produto vai ter um valor de mercado cerca de 200%, onde muitos japoneses vão começar a melhorar sua condição financeira, vão começar a adquirir imóveis, automóveis, produtos para a produção da pimenta, tratores e até aviões. Só que a partir entre os anos 50 e os anos 60, com o surgimento de uma doença conhecida como fusariose, que é um fungo causador do apodrecimento da raiz da pimenteira, isso vai fazer com que mais de 90% dos pimentais de Tomé-Açu sejam destruídos. Naquele momento, a pimenta tinha um grande valor comercial. Muitos japoneses que tinham condições de adquirir outras propriedades vão sair de Tomé-Açu, e vão vir em direção à região nordeste paraense, chegando aqui pelo município de Castanhal, Santa Isabel, Moju, e aqui em Abaetetuba. Então, a história da chegada dos imigrantes japoneses em Abaetetuba está relacionada com a produção da pimenta do reino. Então, a partir do ano de 1960, chega o primeiro japonês aqui em Abaetetuba, conhecido como Nishijiro Kida, o seu Kida, que muitos da época o chamavam. Então, o seu Nishijiro Kida, ele vai adquirir uma propriedade onde é hoje o bairro do Algodoal. Mais especificamente, ali onde situa a rua Padre Pimentel até lá o rio Jacarequara, onde fica o matadouro municipal. Todo esse território, toda essa propriedade aí pertencia ao seu Nishijiro Kida. Então, ele vai começar a produzir pimenta do reino nessa propriedade, que posteriormente ele acaba vendendo e se mudando para cá, para outra parte do município, já para a área rural, ali próximo o Tijucaquara, próximo ao ramal do Abaetezinho. Então, depois da chegada do seu Nishijiro Kida, muitos outros vão começar a vir para cá, para Abaetetuba. É o caso do seu Kuashi Sawada, que vai morar aqui no Murutinga, o seu Kuniaki Kuzuo, que vai morar na Colônia Velha, o seu Koji Nishimura, que vai adquirir propriedade na Colônia Nova, o seu Toraji Kuzuo, que vai morar no Ipixuna, o seu Yoshi Hayashi, que vai também adquirir uma propriedade próxima à propriedade ali, do seu Nishijiro Kida. Posteriormente, o seu filho Hiroshi Kida, já na década de 70, se muda para cá, para Abaetetuba, com sua família. Então, há um aumento da população, das famílias japonesas e imigrantes aqui em Abaetetuba. Sendo que
o principal produto vai ser, o produto econômico vai ser a pimenta do reino, né? A piperácea ou a piper nigrum, né? Que é o nome científico desse produto. Então, com o aumento da população de imigrantes japoneses aqui em Abaetetuba, vai ser pensada numa associação, né, que vai ser construída às margens ali da PA 252, Dr. João Miranda, né, no quilômetro 5, próximo a Abaetetuba. Essa associação, né, ela vai se chamar Associação Nipo Brasileira de Abaetetuba. E é importante a gente compreender esse processo da como se deu a construção, né? Então o seu Hiroshi Kida, que tinha uma família, né, filhos e filhas, precisava de um espaço para poder estar praticando suas atividades esportivas. Então vai surgir a ideia de criar um espaço, né? Então, a partir de 1982, como a JICA, né, que é uma agência de cooperação internacional do Japão, ela está atrelada ao governo japonês, que tem uma consonância com o consulado japonês, vai construir essa associação. E nessa associação, onde os sócios daqui, que viviam aqui no município de Abaetetuba, participavam, vai haver, né, os momentos, né, de confraternização, né, de gincana, né, e esses momentos vai envolver os filhos desses japoneses, né, os netos desses primeiros imigrantes, né, várias competições, por exemplo, como o judô, né, o baseball, que é uma prática de esporte idêntica ao golfe, tá? Era praticado lá nessa associação. Temos também o beisebol, que também era uma atividade praticada, né, por esses filhos de imigrantes japoneses, netos de imigrantes japoneses. Voleibol, futsal, o bandori, que é uma dança folclórica japonesa, né? O shuji, né, que é a disputa da escrita japonesa. Enfim, é uma série de competições que envolviam os japoneses de Abaetetuba e de outros municípios daqui do Pará. Então, na década de 1980, foi o período que essa associação esteve no auge, onde muitos japoneses, né, com a produção da pimenta do reino, conseguiu manter essa associação, né? Já no final dos anos 90, no final dos anos 80, início dos anos 90, né, com a baixa produção da pimenta do reino, com a redução do preço no mercado internacional da pimenta do reino, vai enfraquecer esse movimento, né, que era essa associação, né, nipônica brasileira de Abaetetuba. Então, a partir dos anos 90, o governo japonês vai criar um decreto que vai facilitar a entrada de imigrantes japoneses e seus cônjuges a entrarem no Japão. Então, isso vai facilitar, né, um retorno para essas famílias irem a trabalho ao Japão, né, principalmente no setor automobilístico, né? A gente sabe que as principais indústrias automobilísticas estão no Japão, como a Nissan, a Mitsubishi, a Honda, e essas pessoas iriam para trabalhar, né? Chamados decacegues. E isso acabou enfraquecendo a comunidade nipônica abaetetubense. Então, muitos acabaram indo, não voltando, né? Muitos que estavam mais idosos também, né, foram falecendo. E hoje a Associação Nipônica, né, está na invalidade, né? O próprio local onde foi construído
esse espaço acabou sendo abandonado, né? Mas ainda continuam vivendo muitos imigrantes e descendentes japoneses em Abaetetuba, desenvolvendo várias atividades econômicas, como o setor do comércio, né? Setor varejista, atacadista, também no setor do serviço público e também muitos ainda no setor da agricultura familiar, né, que vivem na produção de hortaliças e de frutos. Então é importante a gente fazer uma relevância dessa migração, né, que contribuiu muito para a sociedade abaetetubense local, que foi, né, desses imigrantes. Então Abaetetuba é o que é hoje, sempre foi um município cosmopolita, né, uma cidade que sempre acolheu as pessoas de braços abertos, pessoas que vieram de outros municípios, de outros estados aqui no território nacional e até de outros países, sempre se sentiram à vontade em Abaetetuba, né, por ter um povo hospitaleiro, um povo acolhedor, que faz parte da nossa cultura, né, como abaetetubense. Então a gente finaliza por aqui esse trabalho que tem uma grande importância para a história cultural, a história desse município. Obrigado.